Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a arrecadação de impostos municipais na pandemia, sendo eles o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, Imposto sobre Serviços, focando no município de Ubatuba. Somos o grupo do curso de Ciências Contábeis, composto pelo Claudemir, Natália e por mim, Raíssa, sendo nossa orientadora a professora Charla. Como sabemos, começamos a sofrer uma grande turbulência no ano de 2020, diante da pandemia da Covid-19, havendo uma série de prejuízos econômicos quanto sociais da humanidade. Com isso, grande maioria dos municípios brasileiros adotaram medidas para facilitar o pagamento dos impostos, como o IPTU e ISS, facilitando tanto pessoas físicas como jurídicas, tendo a possibilidade de estender o parcelamento e prorrogar a data de vencimento do tributo, para terem um alívio econômico. O presente artigo está vistando a analisar e compreender se teve um impacto sobre arrecadações dos impostos IPTU e ISS no município de Ubatuba. O problema do presente artigo é saber se a pandemia gera impacto na arrecadação dos tributos municipais, como IPTU e ISS, pois é um assunto que gera bastante relevância para os futuros profissionais de contabilidade e conhecimento para toda a sociedade. O presente artigo tem como objetivos gerais avaliar se ocorreu impacto sobre os impostos municipais desde janeiro de 2020 a junho de 2021 e, com objetivos específicos, analisar e compreender os dados que foram obtidos. No presente artigo, iremos falar sobre dois impostos, o ISS e o IPTU. O ISS, também conhecido por ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, trata-se de um tributo cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Isso significa que todos os valores recolhidos a título de ISS são destinados ao cofre público municipal. Sobre o IPTU, é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Como o nome já diz, é um imposto cobrado de quem tem um imóvel urbano. Pode ser uma casa, um apartamento, uma sala comercial ou até outro tipo de propriedade em uma região urbanizada. O presente artigo traz como assunto de grande importância a pandemia Covid-19, onde teve a sua primeira ocorrência registrada no dia 31 de dezembro de 2019. Devido à sua grande potência de contaminação e sua facilidade de transmissão, foi necessário realizar o isolamento social. Porém, diversos países adotaram também um lockdown, ocasionando o cessamento de muitas atividades econômicas e afetando diversos setores da sociedade. Para o desenvolvimento deste artigo, utilizamos a seguinte metodologia. Quanto à natureza, utilizamos a pesquisa básica, ou seja, discutimos sobre dois assuntos. Uma, que seria a pandemia, que foi um assunto que não foi falado somente no estado de São Paulo, na cidade de Ubatuba, mas no mundo todo. E a outra, um pouco voltado para o estado, para a cidade de Ubatuba, que seriam os impostos IPTU e ISS. Quanto ao objetivo, utilizamos a pesquisa descritiva, ou seja, trouxemos os significados, as características do ISS, do IPTU e da pandemia. Quanto à abordagem do problema, usamos a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Quando falamos da pesquisa qualitativa, nada mais é os meios que utilizamos para o desenvolvimento deste artigo, ou seja, pegamos informações com auxílio de livros acadêmicos, com referência na temática abordada, por meio de comunicações disponíveis na internet, seja ela em outros artigos, reportagens. E quando falamos sobre a pesquisa quantitativa, estamos falando sobre número, ou seja, após a coleta das informações, trouxemos o resultado, na verdade, em número, em percentual.
para que a gente possa entender das duas formas. Quanto à técnica de coleta de dados, utilizamos dois tipos de pesquisa: a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Na pesquisa documental, como o próprio nome já diz, tiramos informações de documentos, artigos disponíveis na internet ou em livros. E quanto à pesquisa bibliográfica, retiramos informações de autores, ou seja, citações do tema abordado. Quanto à técnica de análise dos dados, realizamos a análise de conteúdo, ou seja, após a coleta das informações necessárias, realizamos a análise. Com isso, foi necessário realizar o tratamento dos dados, que foi apresentar a estatística em tabelas, ou seja, em software de Excel. Veremos posteriormente que será apresentado algumas tabelas com as estatísticas e seus percentuais. Caracterização da área de estudo. O município de Ubatuba está localizado no litoral norte do estado de São Paulo, tem a população estimada em 92.819 habitantes, segundo a fonte do IBGE em 2021, e tem como principal atividade o turismo. Atividade essa que está totalmente ligada com os impostos citados aqui no presente artigo. O ISS, por exemplo, podemos destacar a rede hoteleira, que são os hotéis, as pousadas, que são prestadores de serviços. E o IPTU, além de toda a população que reside no município de Ubatuba, né, que tem casas que se enquadram na declaração do imposto, temos também a população chamada de flutuante, que são aqueles moradores que moram em outros estados, em outros municípios e que têm casas também aqui no município de Ubatuba e que são passíveis da declaração do imposto. Além dos imóveis comerciais, né, que são aqueles imóveis que são locados aí por final de semana e temporada. O município tem uma renda média mensal de 2,1 salários mínimos, segundo a fonte do IBGE em 2019. Aqui temos um mapa, né, do estado de São Paulo, um mapa geral, que compõe basicamente aqui todo o litoral do estado de São Paulo, composto aqui pelo litoral norte, a Baixada Santista e o litoral sul. O litoral norte aqui está aqui embaixo à direita, na faixa em azul, com as 4 cidades do litoral norte: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, que é o município onde o presente artigo desenvolveu o estudo. Antes de iniciarmos a apresentação dos resultados de discussões do presente artigo, gostaríamos de destacar que a obtenção dos dados quanto à análise foram feitas com foco no ano de 2020 e, por fim, foi feito um comparativo entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021 para saber a real situação da arrecadação dos impostos no município de Ubatuba. Diante então aí dos dados coletados e obtidos, o presente artigo chegou então aos seguintes resultados e conclusões, e discussões. A provisão de arrecadação de impostos ISS e IPTU para 2020, a gente queria mostrar aqui então a importância do IPTU e do ISS na arrecadação total de impostos para o município de Ubatuba, que juntos representam aí mais da metade de tudo que é arrecadado aí de impostos, né, e contribuições de melhoria no município de Ubatuba. O IPTU ele significa aí 42,71% dessa arrecadação e o ISS, né, significa 10,08%, né, do total dos impostos arrecadados no município de Ubatuba. Essa tabela representa a arrecadação mensal dos impostos no ano de 2020. A primeira coluna representa o IPTU e a segunda coluna representa o ISS. Vale destacar nessa tabela os meses de março a junho de 2020, que foram os meses aí que os impostos sofreram os principais impactos na arrecadação no ano de 2020, tanto o IPTU quanto o ISS. E a partir de julho então de 2020, os impostos a arrecadação dos impostos começaram a se estabilizar até o final do ano de 2020. Essas tabelas representam um comparativo entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021 dos referidos impostos, IPTU e o ISS. A primeira tabela representa a arrecadação semestral do IPTU. Analisando esse comparativo,
a gente pode perceber aqui que em janeiro a arrecadação do imposto teve uma queda de menos 56,53%. Já em fevereiro já teve uma super alta de 73,47%. E no total, na média, ficou com um aumento de 11,40%. Já o ISS, nesse comparativo, em janeiro teve uma queda de 18,15%, em fevereiro teve uma queda de 10,9%, e a partir de março, então, começou a ter a alta, totalizando uma média de 11,5% no comparativo semestral. Analisando essas duas tabelas, a gente pode perceber que os dois impostos caminharam num caminho semelhantes, né? O IPTU com a alta de 11,40% no comparativo entre os semestres, entre o primeiro semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2020, e o ISS com 11,05% nesse comparativo semestral. Através dos dados coletados e obtidos, o presente artigo, então, considera que a Prefeitura Municipal de Ubatuba não sofreu impactos na arrecadação dos impostos IPTU e ISS. Para tanto, foram adotadas algumas medidas que foram de extrema importância para que esse fato ocorresse. Uma delas é o Decreto-Lei 7317 de março de 2020, que prorrogou até o dia 31 de julho de 2020 o prazo para pagamentos do IPTU. Então, com essa medida adotada pela Prefeitura, ela foi de fundamental importância no que diz respeito aos contribuintes, os quais foram diretamente afetados por várias medidas adotadas aí por outros órgãos, como o governo federal e o governo estadual. Dentre eles, a gente pode destacar o isolamento social e o afastamento do trabalho. Com esse prazo de pagamento do IPTU, sem dúvidas trouxe um fôlego econômico aos contribuintes e uma paz para se reorganizar diante aí da pandemia vivida. Outra medida adotada foi a Lei Complementar número 16, de 8 de abril de 2020, que prorrogou até o dia 31 de julho de 2020 o prazo para pagamentos aí, tanto da taxa de alvará de funcionamento, como as parcelas dos meses de abril a julho de 2020, referente ao ISS. Tais medidas propuseram um alívio momentâneo para os contribuintes, e dessa forma ganharam um prazo maior para se reorganizarem financeiramente diante dos impactos sofridos pela pandemia. Diante dos dados que foram expostos e com as medidas que foram sendo tomadas com o passar do tempo aí pela atual Prefeitura do município de Ubatuba no ano de 2020, o presente artigo então conclui que os objetivos da pesquisa foram alcançados e que a Prefeitura Municipal de Ubatuba não sofreu impactos na arrecadação dos referidos impostos citados no presente artigo. Diante disso, o presente artigo contribuiu para o entendimento da real situação vivenciada pela Prefeitura de Ubatuba no ano de 2020, embora ressalte que, apesar da arrecadação dos impostos, em um modo geral, terem sofrido impactos em meses pontuais, sem dúvidas, as medidas que foram adotadas pela Prefeitura foram determinantes para que os contribuintes pudessem ganhar fôlego e, de certa forma, se reorganizarem diante da grande pandemia vivida por todos. Por fim, o presente artigo conclui que um bom planejamento, o ajuste das receitas e despesas, bem como um bom enfrentamento aos impactos relacionados ao Covid, foram determinantes para que tais impostos fossem minimizados ou, de certa forma, inexistentes da arrecadação dos referidos impostos na cidade de Ubatuba. Aqui estão as principais referências bibliográficas utilizadas no presente artigo. Gostaríamos então de agradecer ao Centro Universitário Módulo pelo excelente ensino, pelo ensino de qualidade, por ter superado aí os desafios aí que a pandemia trouxe, não deixando o ensino cair, por ter se reinventado também de certa forma, e o ensino de altíssima qualidade. Aos familiares, amigos, que estão presentes com a gente, com todos nós o tempo todo, que não deixem a gente desanimar, esposa, mãe, pai, filhos, marido, amigos, a todos que estão ao nosso redor dando força, incentivo para a gente continuar. A todos os professores que nos incentivaram, nos ensinaram, passaram conhecimento de extrema relevância, de extrema importância do mais alto nível, se reinventaram também na pandemia, e passaram para a gente todo o conhecimento que eles adquiriram, e sem sombra de dúvidas foram fundamentais para que a gente pudesse chegar até aqui, e estamos juntos. E aos colegas do curso aí, que foram muitos, muitos foram
tomando caminhos diferentes. Nós que estamos aqui no final, né? Somos batalhadores, somos vencedores. E quero agradecer a todo mundo aí que participou, que me ajudou, né? Que nos ajudou. Então agradeço a todos os meus colegas aí do curso aí, pela força, pelo empenho, pela energia boa, pelos ensinamentos, conhecimentos, pelas troca de ideias, né? Troca de conhecimentos. Foi muito bacana. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite.